Olá, sou Natália Omori de Almeida, abogada, mediadora internacional, e eu estou aqui neste Fórum Internacional de Direitos Humanos e meu tema é Direito Fundamental de la Salud e la Pandemia. O direito à la salud forma parte de uma ampla gama de questões relacionadas com a saúde e o bem-estar, assim como diferentes direitos humanos interconectados e dependentes entre si. A saúde não existe aislada de la vida de las personas, de la sociedade. La relação com a saúde va mais allá de la potencial redução de la vulnerabilidade em termos de problemas e fatores de risco. O direito à saúde também permeia temas de violações de direitos como a violência nas grandes cidades, casos de tortura, esclavitud e violência de gênero, que podem dañar a saúde. E mais importante, está diretamente relacionado com o desenvolvimento da saúde em lo que respeita a outros direitos, como a participação social, o acesso à informação, a comunicação, que se convierten em instrumentos e potenciam a democracia, o exercício da cidadania e a garantia de estes direitos fundamentais. O conceito de saúde e o direito à la salud não se ha mantenido inalterado a lo largo del tiempo. La salud no siempre ha sido un derecho. Han pasado 70 años desde la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, para comprender el concepto de salud, así como otros derechos humanos, es necesario observar la situación y los diferentes contextos históricos, políticos, económicos y sociales. Después de la creación de la Carta de las Naciones Unidas, documento fundacional de las Organizaciones de las Naciones Unidas en la posguerra, se creó la Organización Mundial de la Salud en 1946, con el objetivo de que todos los pueblos pudieran adquirir el mayor nivel de salud posible. La idea de salud para todos los pueblos se consideró entonces un elemento esencial para la paz y la seguridad. Entre sus principios, la salud está directamente relacionada con el bienestar humano, físico, mental y social, además de la ausencia de enfermedad o dolencia. La salud como derecho fundamental de todo ser humano, independientemente de su raza, religión, credo político o condición económica o social. Actualmente não há forma de pensar em saúde sem pensar nas necessidades humanas, alimentação, vivienda, proteção social, entre outras. E esta visão ampliada da saúde centrada em el bienestar social, com direitos humanos interconectados, estava implícita em artículo 25 da Declaração Universal de Direitos Humanos, com uma lista de condições necessárias para a dignidade humana. Más tarde, en 1978, la Declaración de Alma Ata, en sus artículos iniciales, já colocava claramente a la salud como um direito fundamental e enfatizava esta visão ampliada de la salud. O documento foi o resultado da Conferência Internacional sobre Atenção Primária de Saúde em Alma Ata e chama em 10 artículos a la acción internacional e nacional para que a atenção primária de saúde se desarrolle e aplique em todo o mundo. Para promover a saúde para todos, se menciona a preocupação por la desigualdade em saúde entre os pueblos, em sua relação direta com o desenvolvimento econômico e social, especialmente a importância de um novo ordem econômico internacional. Outros documentos contribuíram ao reconhecimento da saúde como um direito humano, como a Declaração de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 1975, los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y la Mejora de la Atención de la Salud 1991, los Principios de las Naciones Unidas para los Ancianos en 1991,
la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en 1993. En esta visión amplia de la salud se están considerando los ahora llamados determinantes sociales, es decir, todos los factores sociales, económicos, culturales, étnicos, raciales, psicológicos y conductuales que pueden influir en la salud, en términos de problemas y factores de riesgo. Muchos de esos determinantes sociales engloban políticas públicas que estão fora do setor salud convencional e se expressam no conceito de que as condições de vida e de trabalho das pessoas também estão relacionadas com seu estado de saúde. Em Brasil, anos de luta do movimento conhecido como reforma sanitária, uma reforma democrática na área da saúde. O movimento nasceu da ação contra a ditadura a princípios da década de 1970, com o conhecimento de los novos conceitos de saúde e da declaração de Alma Ata em el exercício do controle social, se levou a cabo o debate sobre um novo modelo de saúde, o 8º Congresso Nacional, Conferência de Saúde, em 1986. Discussões do 8º Congresso serviram de base para a elaboração do apartado de saúde. Na Constituição Federal, em 1988, um hito na criação do Sistema Único de Saúde, SUS, brasileiro, com os princípios mais democráticos de universalidade e equidade, em linha com o processo de democratização no Brasil pós-ditadura. A saúde está presente como um direito fundamental na Constituição Federal do Brasil, expressada em artículo 6º como um direito social. No artículo 23 da Constituição Federal, cuidar da saúde e da assistência pública, proteger e garantizar a las pessoas com discapacidade é uma competência comum da União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Em la parte de ordem social, especificamente em matéria de seguridade social, se encontra o apartado de saúde entre os artículos 196 e 200, base jurídica del SUS, que situa a saúde como direito de todos e um dever do Estado, e prevê a saúde em Brasil. A Lei 8.080 de 1990 regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde, colocando também a saúde como um direito humano fundamental e reforçando o dever do Estado. A Lei 8.142 de 90, em cambio, prevê a participação comunitária em la gestão do SUS e transferências de recursos financeiros, estabelecendo duas instâncias de participação social, as conferências de saúde e os conselhos de saúde. A pandemia COVID-19 ha imposto desafios a todo o planeta em los sistemas de saúde globais, assim como os límites de los derechos e liberdades garantizados constitucionalmente a los ciudadanos e ao mundo democrático. Vários países em todo o mundo han imposto severas restrições a indivíduos e corporações, com o único objetivo de detener o avance de COVID-19. Se adotaram medidas estritas como cierre de fronteiras, proibição de aglomerações públicas, restrições ao comércio, adoção de oficinas de casa, em casa, e incluso a aplicação de multas ou apertura de investigação penal e persecução contra as pessoas que transitem por las calles incumplindo as normas, tendo em conta que a principal forma de transmissão do vírus é através de aglomerações, onde existe um intenso contato físico entre as pessoas, mantendo unicamente os serviços públicos e atividades essenciais para a sociedade. Em Brasil não foi diferente, as autoridades adotaram várias medidas que estão respaldadas por la Constituição Federal e são extremadamente necessárias para combater a pandemia. Em fevereiro, por exemplo, o Congresso Nacional aprovou a Lei 13.979/2020, que prevê medidas para atender a emergência de saúde pública de importância internacional derivada do coronavírus.
Esta ley permitía el aislamiento de las personas infectadas, la restricción de actividades y la separación de las personas sospechosas de contaminación, además de la realización obligatoria de reconocimientos médicos y otras medidas. Uma ordenança interministerial, Ministério de Justiça e Ministério de Salud, também dispuso que quienes não se sometam a las medidas poderiam ser considerados responsáveis por delitos de infração e desobediência a las medidas sanitárias preventivas. Outra ação tomada foi a aprovação por el Congresso Nacional del Estado de Calamidade Pública, autorizando gastos extraordinários para contener a propagação da enfermidade. Estas acciones y normas excepcionales y adecuadas al orden constitucional vigente. La citada ley condiciona las imposiciones a la evidencia científica y garantiza a los infectados el derecho a ser informados sobre su estado de salud, a tener asistencia familiar, tratamiento gratuito y pleno respeto a su dignidad y libertades fundamentales. Juicio ponderado, direitos fundamentais em colisión. Direitos fundamentais são os considerados inherentes ao homem e que ponem em vigência o princípio da dignidade da pessoa humana. Tales direitos têm um papel central. Devem ser observados, respeitados, aplicados e ejecutados por los tres poderes de la República. Además, dichos direitos são cláusulas permanentes, es decir, não estão sujeitos a extinção ou redução, aunque sea por reforma constitucional. Sin embargo, se sabe que, aunque fundamentales, estos derechos no son absolutos de forma permanente. Así, en determinadas circunstancias, los derechos fundamentales pueden mitigarse sin embargo, violar la Constitución Federal. Pero, ¿qué legitima realmente entonces tal mitigación? A esto se llama juicio ponderado. Esto implica que en caso de colisión entre dos o más derechos fundamentales, se debe analizar el caso concreto y corresponde al juez ponderar los derechos fundamentales y determinar cuál debe prevalecer en esa situación. Con base en lo anterior, se demuestra que, dada la situación pandémica, ciertas restricciones y limitaciones impuestas por los poderes públicos encuentran legitimidad ante el choque entre estos derechos. Y tenemos que buscar este derecho a la vida y otros derechos fundamentales, y cuál buscan un fin mayor. En principio, el derecho de circulación está garantizado en artículo 515. Devido a la pandemia, se promulgaram algumas normas infraconstitucionais que estabeleciam severas restrições ao direito de circulação. De hecho, em artículo 196 establece que o direito à saúde tem duas dimensões, como direito subjetivo de todas as pessoas, o direito a uma prestação em sentido estrito, e como dever do Estado de desarrollar uma política pública que cubra normas, organização, personal e previsão presupuestaria específica. Em uma situação difícil como a que vivimos, que implica o aparente conflito entre os princípios de liberdade de circulação, privacidade e o direito à saúde, o Supremo Tribunal Federal ha aplicado a regra de proporcionalidade para solucionar o impasse. El magistrado Gilmar Mendes explica en su voto que en este contexto los requisitos del principio de proporcionalidad representan un método general para la resolución de conflictos. La regla de proporcionalidad prescribe que un principio debe ceder a otro siempre que cumpla con los siguientes requisitos: adecuación, necesidad, proporcionalidad en sentido estricto. Una vez superada la adecuación, debemos preguntarnos si las medidas son necesarias para su objetivo. Finalmente, verificada la adecuación y necesidad, debemos cuestionar si las medidas cumplen el requisito de la proporcionalidad en sentido estricto. El último paso es evitar la exageración. Así concluimos que deben prevalecer en este caso bajo la libertad de ir y venir de los ciudadanos, así como su intimidad, ya que su finalidad es salvaguardar un bien mayor, que es la protección
de la salud de toda la comunidad, por lo que empleando el juicio de ponderación. Por tanto, en el caso de la pandemia coronavirus, dicha ponderación tiene como finalidad primordial la protección de un bien mayor para la comunidad, que es la salud pública, siendo por tanto legal, constitucional y equitativa su uso. Agradezco a doutora Zaida Marcano de Navas por essa oportunidade em participar deste Foro Jurídico Internacional de Venezuela em Direitos Humanos.